Saúdo os irmãos, uma boa noite, e os irmãos em Cristo Jesus, na paz do Senhor Jesus. Este quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, Diácono José Ministro. Todas as quartas e sextas-feiras, estamos aqui com 2 estudos da Palavra de Deus. E hoje, especialmente, o ensino do Apocalipse, a besta que sobe da terra. Vocês, ouvintes da live da noite de hoje, compartilhe que este estudo, que esta profecia, que estas revelações, ela possa chegar aos ouvidos de muitos ouvintes, mesmo que eles não estão vendo online, ao vivo agora, mas compartilhe que é um grande acontecimento, o futuro do planeta Terra brevemente estarão acontecendo. E é importante que todos os moradores da Terra venham a conhecer o estudo da Palavra de Deus no livro de Apocalipse 13, versos 11. A besta que sobe do mar. Agora, abra a tua Bíblia aí aonde você estiver e nos acompanhe. Nós vemos o primeiro estudo, a besta que emerge do mar. E nós vimos o significado das 7 cabeças, dos 10 chifres, e agora entraremos a partir do versos 11, que diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante de um cordeiro, e falava como dragão. Amém? Que interessante! Nós vemos aqui que esta besta, ela tinha 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro. Então este poder, ele se assemelha como um cordeiro. Mas por detrás disso há uma outra revelação incrível. Ele falava como dragão. O quadro profético, outro poder, se a primeira emerge do mar, este poder agora, ele surge da terra. Apocalipse, capítulo 17, versos 15, como os irmãos já conhecem, já sabem, aqui está o discernimento da primeira besta, o que significa águas. No capítulo 17, o versos 15 nos fala assim: E disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e língua. Então, o mar na profecia bíblica significa povos, nações, língua, mas esta agora, ela surge da terra. Amém? Ela vai surgir de um lugar não densamente povoado, pouco povoado. Esta é a ideia. E terra aqui está em oposição ao mar, do primeiro poder. Veja que o Império Romano surgiu no centro da Europa, um lugar, um mundo mais habitado então. A primeira nasce num lugar densamente povoado. Já esta é ao contrário, ela nasce num lugar ainda que havia pouquíssimas pessoas. Este poder se levanta da terra,
um lugar, né, isolado. E ele possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O dragão na Bíblia significa Satanás. Ou seja, pelo simbolismo, nós entendemos que tem uma aparência, mas a prática é completamente outra, né? Completamente diferente. Ele apresenta uma coisa e, na realidade, esse poder é uma outra coisa. De quem a profecia está falando? Nós iremos analisar os elementos, mas muitos estudiosos da Bíblia, os que têm feito teologia, têm chegado à seguinte conclusão, que este segundo poder, ele representa os Estados Unidos da América do Norte. Amém? Mas os Estados Unidos estaria aí na profecia. Como nós podemos entender isso? Primeiro, se esse poder surge de um local deserto não povoado, os Estados Unidos se encaixa perfeitamente nesta profecia. Você se lembra que durante a Idade Média, durante os 1260 anos de supremacia papal, os cristãos foram martirizados na Europa. Eles começaram a fugir cada vez mais para o norte da Europa, até que eles chegaram às praias e então tiveram uma decisão, o grupo deles, de fugir do continente europeu. E eles pegaram um barco que chamava Speedwell. E eles começaram uma aventura, se não me falha a memória, nas praias da Holanda. E eles viajaram até o sul da Inglaterra. Mas esse barco, por ser muito velho, não resistiu. Aí no sul da Inglaterra, eles encontraram um outro barco chamado Mayfly. E com esse barco que eles vão cruzar todo o Oceano Atlântico. Nós chamamos esse grupo Pais Peregrino, liderados por John Robinson, que é o pastor dele. Então, na Idade Média, esse povo cristão que servia a Deus, eles foram cada vez mais fugindo ao lado norte, e esse povo, mais ou menos umas 120 pessoas, pegaram esses 2 barcos, e ali eles foram cada vez se afastando. E nós chamamos esse grupo de Pais Peregrino, liderado por John Robinson, que é o pastor dele. Então, o grupo de cristãos, fugindo da perseguição papal da Europa, atravessa o oceano e um dia eles vão chegar às praias do continente americano, do que nós chamamos hoje os Estados Unidos, de qual eles chegaram até aqui numa quinta-feira no mês de dezembro. Novembro. E por isso que até hoje, nos Estados Unidos, é um feriado nacional. Ali estava sendo, acabando assim de ressurgir, de nascer, o continente americano, os Estados Unidos da América do Norte. É o dia de ações de graça, porque eles celebram a chegada dos Pais Peregrino exatamente no ano de 1620.
aonde eles aportaram num lugar chamado Kincold. E lá existe uma pedra, e nessa pedra está grafado 1620 é o ano que eles aportaram ali. E hoje tem uma réplica do Mayflower, o barco que eles usavam para cruzar o Atlântico. Aí nessa, o Kincold, eles chegaram e aportaram nessas praias, e esses grupos de pais peregrinos agora vão começar as colônias, e eles chegaram a fundar 17 colônias, né? Finalmente, eles vão ter a sua independência. A independência americana ocorreu no ano de 1776, quando a Constituição então foi elaborada, ou seja, os Estados Unidos, eles foram colonizados de um local deserto, pouco povoado, e eles são uma nação protestante. Porque eram cristãos que vieram da Europa fugindo das perseguições papais. Por isso, os Estados Unidos, eles são a maior nação protestante do mundo, e quando foi elaborado a sua Constituição, ficou bem claro que eles tinham um ideal. E qual era esse ideal? Por isso os Estados Unidos, eles são a maior nação protestante do mundo, né, igreja? Thomas Jefferson, um dos primeiros presidentes desta República dos Estados Unidos, desde cedo, este é o discurso passado de presidente para presidente. Nós não queremos a união da igreja com o Estado. E alguns presidentes diziam assim: eu não governo no nome da igreja, e a igreja não legisla em nome do governo. São coisas totalmente separadas. Então, está a questão do poder civil, separado do poder religioso da profecia, tem a sua aplicação dos dois chifres. Lembra que é uma besta que surge da terra e possuía dois chifres? Esses dois chifres aplicamos ao poder civil e ao poder religioso. Então, esses dois chifres têm este significado: o poder civil e o poder religioso é completamente separado um do outro. Claramente separado dos Estados Unidos, um país sem rei, uma igreja sem papa. Esse foi o ideal sonho dos pais peregrinos, porque eles estavam fugindo da opressão europeia e eles queriam os Estados Unidos democrático, onde o Estado e a igreja tivessem separados. De fato, os discursos dos presidentes americanos sempre foram nesta direção. Olhe o que disse, por exemplo, Thomas Jefferson: desde que uma pessoa tenha direito de escolher sua própria religião sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião será requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Thomas Jefferson, desde cedo, é esse discurso passado de presidente para presidente, como acabamos de falar. Então, esta questão do poder civil, separado do poder religioso na profecia, tem a sua aplicação
dos dois chifres. Então agora vocês começam a compreender. Esses dois chifres têm esse significado: o poder civil e o poder religioso. Os dois chifres lembra que é uma besta que surge da terra e possuía dois chifres. Agora tem a aparência de cordeiro, mas falaria como dragão. Hoje a aparência é de cordeiro, liberdade religiosa, direitos respeitados, mas quando é que essa nação começará como dragão? Um ponto de interrogação. Isso é para os futuros próximos, quando agora ela deixa de ser cordeiro e se apresenta agora como o dragão. Vamos ver no discurso do capítulo 13 como isso vai suceder. Olha para o verso 12 do capítulo 13. O versos 12 fala assim: exerce todo o poder da primeira besta, e na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja a chagas mortal foi curada. Você lembra exatamente quando a chaga mortal da primeira besta que emerge do mar foi curada? No ano de 1929. Veja que mais uma vez aparece a expressão aqui, adorar. Lembra que o último encontro falamos que essa é uma questão que envolve adoração. Quem você adora? E aqui mais uma vez nós temos uma nação protestante que vai levar os habitantes da terra a adorar ao papado. A questão final do conflito será o tema da adoração. Quem você adora? Esse é o tema do conflito final, e o Apocalipse ele trata especialmente sobre esse conflito. De alguma forma, esta segunda besta vai levar os habitantes da terra a adorar a primeira. De alguma forma, os Estados Unidos irão criar leis que adoram o papado. Então, esta nação, agora nos finais dos tempos, ela criará leis, decretos. No início começará por lá mesmo, nos Estados Unidos, e de lá vai expandir sobre toda a terra esse tipo de adoração. A união dos poderes, a besta. Como que isso pode cumprir na profecia? A revista Time, do dia 24 de fevereiro de 1992, a Holy Alliance, quer dizer a Santa Aliança. A revista Time é uma revista que não é religiosa e é uma revista secular. E na matéria de capa, ela trouxe a matéria A Santa Aliança, que essa revista Time falava deste momento no início das relações diplomáticas. Eu lembro que quando eu trabalhava ali no centro, nós tínhamos ali a livraria francesa, e no início da minha carreira eu comecei ali como office boy. Eu me lembro que eu vi esta revista exposta na banca e que falava que era uma mensagem que abalava o mundo na igreja naquela época. Então, as relações diplomáticas Estados Unidos e a Casa Branca e o Vaticano, você sabe que na história do Senado americano
por volta dos anos 50 e 51, houve uma tentativa de um senador de estabelecer relações diplomáticas com o Vaticano. Quando esta proposta ela foi levada ao Senado no ano de 1950 e 51, houve um grande tumulto no cenário americano, porque criou-se um tumulto nos estabelecendo diplomática com poder que oprimiu nossos pais peregrinos, e por isso nós fugimos da Europa. O Vaticano tentou a sua primeira aproximação, mas houve uma terrível confusão ali no Senado, onde entraram em conflito, porque eles não aceitavam que a Igreja se metesse novamente no Estado, porque eles saíram dali fugidos, porque muitos cristãos foram mortos, perseguidos, massacrados por causa deste poder. Mas, passado alguns anos, para ser exato, no ano de 1984, foi o ano que os Estados Unidos e a Casa Branca, eles voltaram, eles iniciaram suas relações diplomáticas, quando cada um votou um embaixador no território do outro. William Wilson foi o primeiro embaixador norte-americano nomeado no Vaticano. E aí começaram as relações diplomáticas. Essas relações diplomáticas, elas têm crescido, o que diz a profecia, Apocalipse 13:14, que fala assim: e engana os que habitam na terra com os sinais que foi-lhe permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Os Estados Unidos fará uma homenagem, uma imagem à besta, a primeira besta que foi ferida e reviveu. Que será a imagem? É uma cópia do original. O que foi o original do original da primeira besta? 12 séculos de perseguição, 1260 anos de aflição, angústias, mortes. Muitos foram martirizados por este poder. E que cópia será essa no final dos tempos? Que tipo de cópia seria esta? As mesmas perseguições do passado voltarão novamente no futuro. E somente aqueles que estão na sã doutrina, na palavra de Deus, colocando a sua vida diante do altar de Deus, obedecendo a palavra, fugindo da aparência do mal, fugindo das vaidades pecaminosas deste mundo, aqueles que crucificaram a sua vida por amor do Evangelho, a qual os seus nomes se encontram escritos no livro da vida, esses subirão para a glória. Esta imagem será feita, é o que o sistema precisa, como teve na Idade Média. Ele voltará a acontecer agora em nossos dias, e é isto que significa fazer uma imagem. Um sistema de perseguição voltará a ser colocado diante das pessoas, envolvendo o tema adoração. Este poder, ele quer assumir o lugar de Deus. Este poder quer ser adorado por toda a terra. Esse poder nada é um ser humano querendo estar na posição de Deus para ser adorado
nos quatro cantos do planeta. Apocalipse 13:7 diz assim: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e nação. Isto aqui nós lemos na aula passada, que batalhou contra os santos. Agora a segunda besta fará uma imagem, ou seja, ela também vai batalhar contra os santos. Ela vai levar os habitantes da terra se submeterem ao primeiro poder. Então, meus irmãos, o futuro nos revela coisas terríveis que virão acontecer sobre aqueles que servem a Deus. Agora, a segunda besta fará uma imagem, ou seja, ela também vai batalhar contra os santos e ela vai levar os habitantes da terra a se submeterem ao primeiro poder. Apocalipse 13, versos 16 e 17. O versos 16 nos fala assim, do livro de Apocalipse 13: E faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. O versos 17: Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui nós temos um decreto. Que decreto é este? O primeiro decreto é que ninguém pode comprar ou vender, a menos que tenha na mão ou na fronte a marca da besta. Aqui tem ensinado, alguns têm ensinado, foi aí que essa marca trata-se de um sinal visível. Mas não é isto que a Bíblia está ensinando. Não é um sinal visível. A marca da besta não vai ser um número ou um nome que vai ser colocado na testa ou nas mãos das pessoas. Esta é uma forma da Bíblia se expressar na igreja. Tem vários tipos de sinais, tem várias coisas. Só a misericórdia do Senhor. Quando a Bíblia fala em mão, é um símbolo de trabalho. Que coisa, igreja? E quando fala em mente, é um símbolo de aceitação, de consciência. Então esse sinal é um símbolo de consciência, e evidentemente que a maioria vai aceitar este sinal, porque esse poder, ele cuidaria de mudar os dias e as leis de Deus. Lembra, nós comentamos sobre isto, nós vemos que o Senhor criou o mundo em 6 dias, e ao 7º dia ele descansou e santificou. Lembra que quando passava o pôr do sol, no dia do descanso, eu creio, o Senhor Deus descia até o jardim do Éden para conversar com Eva e Adão. E este poder, ele tenta imitar o Deus criador de todas as coisas. O Senhor fez o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou e abençoou. E esse poder agora ele cria o domingo como um dia de adoração, a qual em nenhuma parte da Bíblia de Gênesis Apocalipse você vai encontrar o domingo como o dia do Senhor na igreja. Aqui alguns têm ensinado, foi aí que essa marca trata-se de um sinal visível, mas não é isto que a Bíblia está falando, como nós vemos, Sinal de trabalho na mão direita
E na fronte, um sinal de consciência. A pessoa vai saber o porquê está aceitando esta marca. Quando a Bíblia fala em mão, é um símbolo de trabalho. E quando fala de mente, é um símbolo de aceitação da consciência. O que será esta marca da besta? Para atender esse tema, nós temos que aprender a síntese e nós que ver o oposto da marca da besta. E quando nós vamos para a Bíblia buscar de marca o sinal, o que encontramos também? Que Deus tem um sinal e a besta terá um sinal: não comprar e não vender. Então vai ser esses dois decretos, esses dois chifres significa não comprar e não vender. De que sinal a Bíblia está falando? Seu sinal e o seu povo é a possibilidade do sábado, o Espírito Santo. O selo da besta será oposto à possibilidade de ser o domingo, ou outras várias possibilidades. Hoje nós temos código, biometria, raízes dos olhos, uma marca invisível. Só o proprietário da marca saberá para quem serve a Deus ou não. Tudo isso são possibilidades na igreja. Só existe uma coisa, uma doutrina, uma crença que veio para ocupar o lugar do sábado, que é o domingo. Tanto é que o homem de Roma fez um edito colocando que o dia do Senhor agora seria o domingo. Então ele cuidaria de mudar as leis, os mandamentos, os dias e os anos. Tudo isso corresponde às revelações do livro de Apocalipse. Esse poder, ele está estabelecendo as suas próprias leis, ele está tirando algumas coisas da Bíblia para que as revelações da palavra de Deus não entrem naqueles fiéis que seguem, para que fiquem confundidos. Lembra que eu falei a questão do conflito final? Envolve adoração. Então, o ponto principal aí dessa confusão toda, esse poder que é ser adorado como Deus. Adorar a Deus no sábado, adorá-lo no domingo, dia santo é o sétimo, ou o primeiro dia. Então, essas duas marcas estão em oposição ao livro do Apocalipse, quer dizer, o 7 é o sábado e o 666 é o domingo, uma possibilidade. Uns falam de um chip, outros falam de biometria, mas a Bíblia no momento não revela claramente, Nós só iremos compreender melhor, ter uma visão mais clara. E somente aqueles que estão investigando a palavra de Deus, quando os tempos do fim começarem a acontecer, que este poder começar a agir, você que está ouvindo aí, jovem, criança, talvez no futuro você possa ver esses acontecimentos, aí você vai falar, você não é inocente, porque você está aprendendo hoje o livro das revelações. Eu mencionei para vocês esse documento e tenho aqui uma cópia. João Paulo II, a carta apostólica, a encíclica papal Die Domini, quer dizer, o domingo de Deus, a qual não tem dentro da Bíblia, A santificação do sumo pontífice, o domingo, João Paulo II ao episcopado da Igreja Católica. Isso é um documento dizendo claramente que a Igreja mudou a questão do sábado para o domingo e fez o domingo o dia santo em homenagem à ressurreição de Cristo. Sem qualquer texto da Bíblia aprovando isto, a mudança foi feita porque a Igreja se acha na autoridade, mesmo a lei de Deus. O Senhor fala, ai daquele
que tirar um acento desta palavra ou acrescentar. Mas esse poder, ele é atrevido. Ele cuidaria de mudar as leis e o tempo. Agora alguém pode mudar a lei de Deus? Algum ser humano foi dado essa atribuição? De maneira nenhuma a ninguém. Porque Cristo ressuscitou. Veja quem mais escreveu no Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo. Paulo, ninguém santificava o domingo, ele mesmo santificava o sábado. No livro de Atos dos Apóstolos, 16, 23, que fala assim: e havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão e mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. Atos 17, 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Atos 18, 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E então o apóstolo Paulo aí, ao sábado cultuando a Deus, ele não falou nada sobre a mudança de fato. Essa começou exatamente no 4º século com Constantino. A Bíblia não afirma nada sobre o domingo como o dia do Senhor. Amigo, irmãos em Cristo, há hoje um movimento em prol à santidade ao domingo, e esse movimento vai crescer mais e mais. Olhe o que diz o verso 5 do capítulo 13 do livro de Apocalipse. 13, verso 5. E havendo-lhe dado, 13:5, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Esse poder vezes 30 dias vai dar, vezes 42, dá 1260 anos em dias profético. Então aqui nós temos no Apocalipse 13, 2 decretos. O primeiro diz: quem não tem a marca da besta não pode comprar e nem vender. Mas antes disso, a vinda de Cristo é precedida pelo anticristo, esse mesmo poder. Mas os salvos em Cristo Jesus serão arrebatados, Os salvos em Cristo subirão para a glória. Você está entendendo a imagem que esse poder fará? Uma repetição, o que foi na Idade Média. Primeiro, se você não aceita o domingo como dia santo, você não compra e nem vende. Se você conhece as coisas mais sérias que o Apocalipse 13, estão pregando por aí que o Apocalipse não pode ser compreendido, que ninguém entende o Apocalipse. O Apocalipse, sim, pode ser compreendido, não é lógico Deus colocar um livro, algo que não pudesse ser compreendido. É uma revelação para nós. Agora, porque o Apocalipse foi dado em simbolismo, porque ele tem verdades eternas e às vezes choca o sofrimento. A segunda parte, sexta-feira que vem, continuaremos. Iremos fazer uma oração a favor de todos os seres humanos da terra, para que o Senhor conforte os corações nesta hora de sofrimento, nesta hora de angústia, igreja, para que haja a misericórdia do Senhor nos corações. Você que tem alguém da família no hospital, internado, nós iremos orar agora, intercedendo por este ente querido, por esta pessoa da tua família. Vamos orar por todos, um pelos outros. Clamemos ao Senhor nosso Deus. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, a Ti, Senhor,
elevamos as nossas vozes para suplicar pela tua misericórdia. Abre, meu Deus, a nossa mente, o nosso entendimento, para que a luz do Evangelho possa penetrar no mais íntimo dos corações do homem e da mulher, que a partir de hoje eles começam a ter um novo ponto de vista, de ver, meu Pai, a tua palavra. Nós vemos aí as profecias se cumprindo em pleno século XXI, mas muitos estão despercebidos, dormindo, ó Pai. Meu Deus, abre a mente, abre o coração, faz algo de extraordinário, convertendo os corações, Senhor. Aquele que está internado, aquele que está hospitalizado na UTI, com diversos tipos de problema. Nós vemos que esta peste, esse pequenino vírus, quase invisível, tem causado desgraças, ruína, tem contaminado todo o corpo do ser humano, meu Pai. E nós somos propriedade sua, somos templo do Deus vivo, Senhor. Não deixe que esta peste atinja, meu Pai, aqueles que ainda não conheceram a tua palavra, que eles se acheguem a Cristo, que eles te aceitem como Salvador pessoal, meu Deus. Por ainda não conhecer, meu Deus, zela destas almas, Jesus, zela deste irmãozinho católico que ainda não levantou as suas mãos cansada. Não deixa que esta praga venha o consumir, levá-lo sem conhecer a tua verdade, Senhor. Meu Deus, dai o livramento, dai a vitória pelo grande mistério da tua palavra que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu pergunto na noite de hoje se tem alguém que gostaria de levar Jesus hoje para casa. Não podemos deixar de fazer o apelo, porque esse apelo é maravilhoso, é um convite especial. Só de nós termos o nosso nome lá escrito no livro da vida, é uma grande vitória. Fale assim comigo do outro lado onde você está. Senhor Jesus, eu estou te aceitando como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida para o dia da grande redenção. Amém. Eu peço aos irmãos ouvintes, compartilhe esta live o máximo que vocês puderem, mesmo que eles não ouviram ao vivo, mas essa mensagem é poderosa, é uma revelação extraordinária que todos os habitantes da terra deveriam conhecer e saber, para não sermos pegos desapercebidos e querermos dar uma desculpa naquele dia. Eu não conhecia, eu não sabia. Esse é o momento certo, esta é a hora exata para que todos venham ao conhecimento da verdade. Oremos a oração da fé, todas as quartas e sextas-feiras. Estamos aqui juntamente com os irmãos nesta live, aonde tem trazido esperança, conforto, paz aos corações contritos e atribulados. Amém? Glorioso Deus, maravilhoso Pai, esta é a oração da fé, a oração que ressuscita, Senhor, a oração que transforma, que levanta o oprimido, que dá vida e vida com abundância. Senhor, visita todos os hospitalizados, todas as pessoas, os médicos, meu Deus, aquele que trabalha na manutenção, na limpeza. Ó Jesus, abençoa também os porteiros que trabalham nos prédios comerciais, residenciais, Senhor, dando a eles a tua bênção, a tua graça. Meu Deus, não deixa que esse vírus maligno venha contaminar esse porteiro. Ele precisa desse trabalho para sustentar a sua família querida. E nós vemos que o caos
tem se instalado sobre o planeta Terra, mas aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece com a sua confiança inteiramente no Senhor, porque Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, na hora da aflição. Louvado e engrandecido é o teu santo nome. Amém, amém. Despedimos agora. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e vão em paz.